Olá, tudo bem? Vamos falar sobre GAPS? Então, vem comigo! GAPS é o termo para explicar a relação das doenças intestinais com as da mente. Isso mesmo, tudo conectado! A sigla em inglês significa a Síndrome do Intestino e a Psicologia. É o aperfeiçoamento da dieta SCD, a dieta do carboidrato específico. Nessa dieta, vamos além de retirar glúten, soja, açúcar ou leite, que é a dieta SGSC, pois não ingerir estes alimentos é apenas a ponta do iceberg. Também não se trata da cetogênica, low carb ou paleolítica, embora retiremos amidos e adicionemos muita carne e muita gordura. Também não é veganismo, vegetarianismo e muito menos frutivorismo, embora usemos bastante alimentos em seu estado natural, sementes germinadas e diversos fermentados. Não é a dieta Gerson para a cura do câncer, apesar de também usarmos bastante sucos prensados, altamente digestivos e biodisponíveis. Também não se trata da rotação baseada em testes alérgicos cutâneos, embora também usemos um teste de sensibilidade, só que caseiro e diário, se assim for necessário. Também não se trata da dieta do tipo sanguíneo, porque também irá destrinchar a sua individualidade, dando uma maior percepção do que é bom ou não para o seu organismo. Também não é a dieta do protocolo Nemetschek, apesar que é bem parecida, pois envolve muitos óleos ômega 3. Também não é a macrobiótica, apesar que o enfoque para os probióticos ser grande nessa dieta. Também não é a dieta alcalina ou a não mucolítica, mesmo usando muitos alimentos verdes e algumas frutas. Também não faremos jejum intermitente. Ou faremos? Bom, o corpo passa por processos de nutrição e de limpeza constantemente, sempre se renovando, e vamos ajudá-lo nesse ritmo. Das 4 até as 10 da manhã estamos na fase de desintoxicação. Nesse período tomaremos uma água alcalina ou um suco desintoxicante. Claro, para crianças pode ser antecipado. Também não é o método DAM, onde se usa suplementação, embora tenhamos como foco a nutrição desse organismo. Não se trata também da biorressonância, onde usamos radiestesia para verificar a compatibilidade alimentar do indivíduo. No entanto, será exigido capacidades avaliadoras, intuitivas, perceptíveis, flexíveis e firmes. E por fim, também não é a homeopatia CIS-HDT, mesmo desintoxicando num todo, por meio da microflora benéfica. Nossa, cansei. E aí? O que é GAPS? Entendeu? Não? Então, vamos lá! A GAPS reúne o que há de melhor em cada uma das dietas citadas anteriormente e nos mostra suas lacunas também. Ao relacionar os distúrbios intestinais com os distúrbios psicológicos, vamos de acordo com o pai da medicina, Hipócrates, o qual nos deixou ensinamentos simples e tão reveladores como que o alimento seja o seu remédio e o remédio seja o seu alimento, e que toda doença começa no intestino. Vamos resgatar a verdadeira base da medicina, que atualmente foi tão corrompida, esquecida e ridicularizada pelos interesses da indústria farmacêutica. Portanto, o foco será um tratamento natural para o restabelecimento da eubiose e homeostase desse organismo. Essa dieta foi criada pela doutora Natasha Campbell, que nasceu na Rússia. Trabalhou muitos anos como médica neurologista e neurocirurgiã no Reino Unido. Depois de sedimentar sua carreira profissional, teve um filho, que veio a desenvolver autismo. Ela, sendo profissional já da área neurológica, entrou em choque quando percebeu que sua medicina convencional, de anos praticada nos outros, não podia curar a seu próprio filho. Afinal, essa pseudociência tem como lei básica a imunossupressão dos mecanismos de defesa do corpo. Dessa forma, se analgesia doenças agudas, gerando as crônicas. As intoxicações imunossupressoras dessas drogas chegam a ultrapassar gerações
E a conta está chegando com força na nossas crianças que o digam. A doutora Natasha Campbell precisava de uma medicina que fosse na causa e resolvesse de fato. E isso só na integrativa. Ela não desistiu, lembrou das bases de Hipócrates e voltou a estudar. Fez mais outro curso superior, nutrição, porque depois de Deus, a alimentação é o que pode fazer realmente a diferença. Movida pelo amor materno e o conhecimento correto, conseguiu reverter o quadro autístico em seu filho totalmente e em muitas outras crianças no mundo. Uau! É possível encontrar testemunhos na internet, pode verificar. Pois pior do que você não ter conhecimento é ter o conhecimento errado. É muito importante ir atrás de sabedoria e da verdade, pois a doutrinação é constante, está nas mídias, nos cursos e pior, se tornou voz popular. E era mesmo esse o seu objetivo, adoecer-nos e nos trazer revolta contra o nosso Criador. A doutora Natasha teve a caridade de escrever um livro para que tivéssemos acesso sem ter que depender dela ou gastar muito dinheiro em outras tentativas. Infelizmente, seu livro não foi traduzido para o português ainda e faltam instrutores. Então, vamos agora justamente disponibilizar mais informações a respeito, começando pelos princípios básicos da GAPS, que são o fornecimento de caldos de ossos que servem para cicatrizar, selar e desinflamar a parede do intestino que está permeável, vazado, furado, infiltrado. Muitas gorduras saturadas para cozinhar, que são as gorduras de porco, óleo de coco, pato ou de ganso. E as instáveis para usar somente após o prato estiver esfriado, pois do contrário, elas se transformam em gorduras trans, que são inflamatórias, então só devemos usar azeite em temperatura ambiente. Também faremos uso de muitas carnes, vísceras, miúdos, carcaças, para fazer sopas, caldos, guisados, assados. Usaremos gema de ovo cru ou semi-cru no meio dos caldos ou sopas. Também não é permitido carboidratos com amido. Então, não teremos grãos, tubérculos ou frutas verdes, pois elas contêm amido, apenas frutas maduras. E o amido alimenta os patógenos, que são os fungos, parasitas e as bactérias. E também usaremos chá de gengibre ou menta ou de camomila com mel. O único meio permitido para adoçar será o mel extraído a frio, porque o que é extraído a calor também solta toxinas. Faremos usos de sucos digestivos que iremos usar os sumos dos vegetais, das hortaliças, legumes e frutas, que devem ser feitos em prensadores para que sejam altamente digestivos e desintoxicantes. Os sucos de liquidificadores ou juicers cortam as fibras, as transformando em glicose e oxidando vitaminas. Por isso, se perde o sabor doce e quase somos obrigados a pôr açúcar. Já no prensador não acontece a conversão em frutose e oxidação. O suco sai doce sem necessidade de adoçar. Quando você perde sais minerais durante o cozimento, por exemplo, você tem que repor com sal. Mas quando você perde vitaminas, você tem que adicionar açúcar. Por isso, os utensílios de aço cirúrgicos são tão importantes para conservar os nutrientes. Também faremos uso de probióticos caseiros, que são as fermentações selvagens, como chucrute, quivás, as fermentações por inoculação também, como kefir de água, kefir de leite, onde você pode fazer a segunda carbonatação ou saborização com frutas, pode inoculá-lo para fermentar qualquer líquido vegetal, seja o leite de amêndoa, o leite de coco, água de coco, ou caldo de uva natural, caldo da laranja, enfim, o que seu paladar e criatividade permitirem. Esses fermentados são probióticos que nos desintoxicam de metais pesados, agrotóxicos, digerem alimentos, sintetizam vitaminas, atuam até no seu humor, fazem muito mais que imaginamos. Somos 10% humano, o restante são células bacterianas. Sem esse repovoamento por uma microflora saudável, não recuperaremos a imunidade.
Também faremos uso de alguns suplementos, como o óleo de fígado de bacalhau fermentado, o óleo de CBD, a adição de ácido estomacal para quem tem pouca acidez, que é o caso dos pacientes GAPS. Podemos fazer uso da betaína ou da pepsina, ou então apenas do chucrute, que é um meio natural, né? Bem mais fácil. E também se aconselha o uso do ácido fúlvico, que é o úmico, que é produzido pelas bactérias edáficas, que tornam todos os minerais e vitaminas altamente biodisponíveis para serem absorvidos corretamente pelo corpo, já que os suplementos sintéticos às vezes nem sempre são absorvidos pelos pacientes que têm problemas intestinais com problemas psicológicos. Tem alguns que chegam a ser absorvidos em apenas 9%. E tudo deve ser feito em casa, nada que contenha aromatizantes, corantes, conservantes, enfim, nada disso é permitido. Também não podemos ter transgênicos e temos que ter cuidado com os metais pesados, usar de preferência orgânicos e boa água. Faremos uso de muitas amêndoas, abacate e abóbora, que são os ingredientes bases das receitas para fazer os doces, panquecas, bolos, pães e pizzas GAPS. E na fase de introdução entrarão poucas frutas e fibras, só na fase completa que entrarão. Portanto, tenha em mente que na dieta GAPS completa, cerca de 85% do que o seu filho for ingerir diariamente serão carnes, peixes, ovos, laticínios fermentados e vegetais, alguns cozidos, outros fermentados e alguns crus. Se estiver interessada, veja mais. Essa dieta propõe ser um tratamento natural para o autismo, a dispraxia, o déficit de atenção, a dislexia, a depressão, a hiperatividade, esquizofrenia, ansiedade, atrasos de desenvolvimento, enfim. Nesse vídeo abordaremos o protocolo na prática de como realmente aplicá-lo, sendo que está estruturado em 3 etapas principais, onde temos a dieta de introdução, a dieta GAPS de fato, que é a completa, e por último, como parar a dieta GAPS de forma segura, sem que os distúrbios psicológicos retornem, pois isso pode acontecer se for deixada de forma adiantada. A parte introdutória dessa dieta é essencial para pessoas com distúrbios digestivos graves, como refluxo, diarreia, dor abdominal, inchaço, distensão, constipação grave e assim por diante. Irá reduzir os sintomas rapidamente, enquanto se inicia o processo de recuperação do sistema digestivo. Mesmo pessoas saudáveis, sejam crianças ou adultos, se tiverem um vírus intestinal ou qualquer outra forma de diarreia, podem seguir a dieta de introdução por alguns dias para eliminar os sintomas rapidamente e de forma permanente. Pessoas que não têm problemas digestivos graves ou intolerâncias alimentares podem superar a dieta de introdução rapidamente. No entanto, devemos evitar sermos tentados a pular esta fase e ir diretamente para a dieta GAPS completa, porque a dieta de introdução é o que irá permitir a otimização do processo de cicatrização do intestino e do resto do corpo. Esta etapa foi projetada exclusivamente para curar e selar rapidamente a parede intestinal, assim acabando com muitas alergias alimentares. As pessoas com alergias e intolerâncias alimentares devem seguir primeiramente a dieta de introdução, para justamente curar e selar essa parede intestinal, porque as alergias e intolerâncias alimentares têm sua origem e causa no fato do intestino estar com suas paredes permeáveis, vazadas, perfuradas ou com infiltrações. Isso acontece quando uma microflora anormal patogênica, que é a disbiose, causa buracos no revestimento do intestino. As toxinas, radiação e até, ou diria que muito mais, o estresse emocional tornam essas paredes permeáveis. Enfim, são muitos os agentes causadores. Não é intenção dialogar sobre eles no momento, fica para outro dia.
Voltando, com os intestinos vazados, os alimentos não têm a oportunidade de serem digeridos corretamente antes de passarem para a corrente sanguínea. Isso faz com que o sistema imunológico reaja a eles. Uma verdadeira mobilização inflamatória acontece, comprometendo a pessoa sistematicamente. Seguindo esse raciocínio, percebemos que o autismo é um sintoma do alto nível de alergias alimentares provocado por essa disbiose e também por altos níveis de intoxicações vindo do seu próprio sistema gastrointestinal, perturbado por muitos tipos de agentes causadores. Portanto, a criança não é autista, ela está autista. Ela pode sair desse estado. O quanto mais cedo começarmos, mais chance de 100% de resultado. A doutora Natasha garante que até os 6 anos essa dieta pode regredir totalmente o quadro TEA, desde que seja também seguida em 100%, né? Diria que onde existe amor genuíno, incondicional e sabedoria vinda dos céus, não há espaço para o medo ou a ignorância, pois o tabu vem da ignorância, do conhecimento distorcido. Portanto, sigamos avante, com fé e confiança que a verdade de Deus é simples e mesmo uma loucura para o mundo, que é jaz do maligno. As coisas mais importantes estarão naquilo que a sociedade mais despreza. Preste atenção, observe os animais, eles apenas obedecem. A verdadeira ciência nos leva até ele. Vemos que muitas pessoas tentam identificar quais alimentos causam reações em seus filhos. Só que se a parede intestinal estiver danificada, é muito provável que os vasos sanguíneos recebam a maioria dos alimentos semidigeridos. Ou seja, estes alimentos poderão causar uma reação imediata ou até mesmo depois, ou no mesmo dia, alguns dias depois, ou até mesmo semanas depois. Como essas reações se sobrepõem, será muito difícil de identificar de onde está vindo realmente a reação. Sabe que se testes para detectar alergias a alimentos são muito pouco confiáveis. Se alguém tivesse recursos suficientes para fazer o teste 2 vezes por dia durante 2 semanas, constataria que pareceria alérgico a tudo que havia comido. Pois a verdade é que enquanto a parede desse intestino estiver danificada, poderemos fazer malabarismos, rotacionando os alimentos, suprimindo diferentes alimentos a cada vez, mas não iremos direto na causa. E pior, às vezes até geraremos quadros de desnutrição ou alimentaremos ainda mais os patógenos, recorrendo a outros artifícios terapêuticos como a alopatia. Então, é preferível concentrar-se primeiro na cura desse intestino, na sua cicatrização, usando a dieta de introdução, para que só depois essa parede intestinal seja restaurada e os alimentos possam ser digeridos adequadamente antes de serem absorvidos, o que eliminará muitas alergias e intolerâncias. É observado casos em que surgiram problemas persistentes a longo prazo, muito difíceis de serem tratados por ter pulado a dieta de introdução. Então, cuidado, seja cautelosa, não se apresse para sair da dieta introdutória para ir para a completa. Então, vamos finalmente explicar como é a primeira etapa, que é a fase de introdução, onde é dividida em 6 estágios. A dieta de introdução foi projetada para curar e selar rapidamente essa parede intestinal. Esse objetivo é alcançado desde que forneçamos grandes quantidades de nutrientes para a parede intestinal, como os aminoácidos, gelatina, glucosaminas, gorduras, vitaminas, minerais e outras substâncias das quais o epitélio intestinal é composto, que virão dos caldos dos ossos, pois a mucosa intestinal é constantemente renovada, liberando enterócitos antigos e gerando novos. E para produzir enterócitos saudáveis, a parede intestinal precisa desse alimento muito específico. Nessa fase introdutória, também teremos de eliminar fibras e outras substâncias que podem irritar o intestino e interferir na sua causa, pois a maioria das pessoas com GAPS sofrem inflamação e úlceras na mucosa intestinal, embora não sofram sintomas específicos. O
revestimento intestinal pode estar irritado e muito sensível. É bom ter cuidado com as fibras nessa fase. E um outro ponto importante é que forneceremos probióticos desde o início. Dependemos deles para o processo de regeneração celular no intestino. Sem eles, não há cura possível. Dependendo da gravidade, você pode avançar neste programa o mais rápido ou o mais lentamente possível, conforme os sintomas. Por exemplo, você poderia passar do primeiro estágio em 1 ou 2 dias, mas precisará ficar mais tempo no segundo estágio. Há pessoas que ficam 1 mês na primeira etapa de introdução e já outras será necessário 1 ano. Para saber diferenciar tanta peculiaridade individual, você precisará fazer o teste cutâneo caseiro, que é da seguinte forma. Se você suspeitar que existe uma alergia real a um alimento específico, o que pode ser realmente perigoso, deverá realizar o teste de sensibilidade antes de incluir este alimento na dieta. Tomaremos uma gota do alimento em questão, se for sólido, faremos um purê misturado com água e colocá-lo-emos no interior do pulso do seu filho antes de dormir. Devemos deixar a gota secar na pele antes que se deite na cama e de manhã verificaremos a área. Se houver uma marca vermelha ou com coceira, evitaremos essa comida por 2 semanas ainda. Após esse período, vamos tentar novamente. Se não houver reação, então poderemos continuar introduzindo esse alimento gradualmente, começando com uma pequena quantidade por vez e ir aumentando. O teste deve sempre ser feito com alimentos da mesma maneira que planejamos consumi-los. Por exemplo, se estamos planejando introduzir gemas cruas de ovos, testaremos com a gema crua e não com o ovo inteiro ou com o ovo cozido, entendeu? E atenção! Somente os alimentos mencionados estão permitidos. Não devemos dar mais nada além. No primeiro estágio, os sintomas mais drásticos de dor abdominal e diarreia desaparecem rapidamente. Se, no entanto, ao introduzirmos um novo alimento no segundo estágio, seu filho apresentar diarreia, dor abdominal ou quaisquer outros sintomas do estágio anterior, quer dizer que ele ainda não está pronto para introduzir esse alimento. Teremos de esperar mais 1 semana antes de tentar novamente. Em casos extremos de diarreia aquosa e abundante, devemos excluir vegetais. Faremos o paciente beber caldo de carne quente com alimentos probióticos a cada hora, de preferência laticínios ricos em proteínas, como o soro de leite, o iogurte, os queijos permitidos, kefir e creme azedo. Claro, se passarem pelo teste de sensibilidade cutâneo. E para melhorar a constipação, usaremos os probióticos como chucrute, vegetais fermentados, laticínios ricos em gordura como o creme azedo, a manteiga clarificada que é a ghee e a manteiga mesmo. Para mais detalhes, consulte o PDF com a parte do protocolo, pode deixar seu e-mail para envio nos comentários ou entrar no grupo. Uma nota importante, sempre comece pelos probióticos menos potentes, para não dar uma reação de extinção tão incômoda. Comece com o chucrute e iogurte, que são menos exterminadores, para só depois passar para o kefir de água. Então vamos para o primeiro estágio da introdução. Bom, no primeiro estágio, acordaremos e tomaremos uma água morna ou em temperatura ambiente, sem cloro, flúor, alumínio, resíduos de estrogênio, enfim. Você pode conseguir isso através de um filtro específico. Orientam muito o filtro de osmose reversa, mas ele não é tão ideal porque ele também retira os minerais, ele retira tudo até demais. É bom usar um filtro de barro com pedras alcalinizadoras que retiram essas toxinas também. E aí depois você vai adicionar os probióticos, tomar o caldo de ossos. No almoço você vai tomar a sopa feita dos caldos de ossos, mais a carne, os legumes que terão que ser não fibrosos ainda. Por exemplo, você pega o brócolis e só usa a sua flor, não usa o caule ainda,
porque no início a criança com GAPS ainda não está preparada para receber fibras. Você pode colocar alguns vegetais, mas o caldo dos probióticos caseiros, aquele suquinho do chucrute, do kvass de beterraba ou dos kefirs, dos iogurtes, depende do resultado do teste de sensibilidade, né? Você pode adicionar chá de gengibre, menta ou camomila com mel, que são muitos os benefícios. E aí, à tarde, no lanche, você pode repetir o mesmo do almoço. Mais para frente, perto do jantar, você oferece novamente os caldos de ossos, o caldo dos probióticos caseiros. E à noite, o almoço de novo. Você pode ficar 7 dias no primeiro estágio ou até 2 dias. Vai depender da sua sensibilidade, do nível de gravidade de comprometimento desse organismo, né? No segundo estágio, faremos o mesmo do anterior, adicionando apenas a mais a gema de ovo cru. Não há limites para a quantidade diária, mas aumente a quantidade gradualmente. Aos pouquinhos você vai aumentando. Isso vai depender da aceitação e também daquele teste cutâneo. No terceiro estágio, você também continuará com tudo dos outros anteriores e adicionará ovos mexidos com aguie, banha de porco ou cebola e já alguns legumes cozidos. Você também poderá fazer panquecas feitas de farinhas de amêndoa, abóbora. Temos muitas receitas com a lista de alimentos permitidos. E você também vai adicionar o abacate amassado, um purê de abacate amassado. E sempre aumentando a quantidade de ovos. No quarto estágio, você poderá fazer sucos prensados de alta digestibilidade. Antes você ainda estava tomando a água morna ou temperatura ambiente. Agora você já adiciona os sucos, que no momento serão apenas de cenouras, hortaliças e vegetais, sem frutas por enquanto. Nas receitas vamos ensinar os sucos detox. Você também pode, além das panquecas, adicionar o pão GAPS, né? Mais o azeite de oliveira. Você já pode oferecer carnes assadas ou cozidas, mais os vegetais fermentados caseiros, porque antes você estava oferecendo apenas o caldinho do chucrute, agora você já pode oferecer o chucrute sólido, entendeu? No quinto estágio, você continuará com tudo dos outros também, mas o suco prensado agora já pode ser adicionado frutas. E aí tem o teor, a porcentagem de cada um, que também explicaremos em uma próxima. E também será adicionado vegetais crus agora. Eles não precisam estar cozidos, já podem estar crus. E também fazer purê de maçã cozida. E por fim, o sexto estágio, o último antes de passar para a GAPS completa. Nesse estágio, você poderá fazer biscoitos assados, maçã sem pele ralada. Por que retirar a pele? Porque na casca, aquela parte marronzinha são fungos, não são amassados como a gente pensa, e sim fungos. E você também poderá adicionar o restante das frutas cruas. Então agora já entra todas as frutas. E também você poderá fazer os doces e biscoitos da dieta GAPS. Então agora vamos para a dieta GAPS completa, que é uma fase muito mais tranquila do que a fase introdutória. Porque depois de ter selado, cicatrizado esse intestino, agora vamos para a manutenção e continuar o repovoamento dessas bactérias benéficas, que não pode demorar menos que 6 meses. A dieta GAPS completa é praticamente o mesmo do sexto estágio. Esses horários são apenas modelos práticos, pois às vezes é difícil incorporar a teoria no dia a dia, né? Você continuará com os ovos mexidos, os legumes cozidos, as panquecas, os pães,
o azeite de oliva, os biscoitos assados, maçã sem pele ralada, pizza, os chips Gaps, frutas cruas, os doces. Claro que tudo feito com os ingredientes dessa dieta. Tem muita receita deliciosa, mas fica para o próximo vídeo. Parece complicado à primeira vista, mas depois fica bem fácil. Você pode pensar, tá, parece maravilhoso, mas meu filho é seletivo, jamais comeria essas coisas. Ok, a explicação para a seletividade é a microflora patogênica, que altera as percepções gustativas. Uma vez que você ajude seu filho a se desintoxicar, parando de alimentar esses patógenos e inserir alimentos para o crescimento das benéficas, a criança passará a aceitar coisas que você jamais imaginou. No início será necessário metodologias de reforço positivo, perseverança e até uma certa firmeza, que também é um tema para outro momento. Agora vamos falar sobre a etapa final, a terceira etapa, como sair da dieta Gaps. A dieta estrita Gaps deve ser respeitada por pelo menos 1 ano e 6 meses ou 2 anos. Dependendo da gravidade da doença, algumas pessoas se recuperam mais rápido e outras demoram muito mais. Devemos garantir que nosso paciente faça uma digestão normal por pelo menos 6 meses antes da introdução de outros alimentos não permitidos na dieta Gaps. Não é conveniente que nos apressemos com essa etapa. Os primeiros alimentos que podem ser introduzidos são batatas novas e cereais fermentados sem glúten, milho, quinoa e trigo sarraceno, que é o que não tem glúten. Não devemos esquecer que a batata é um alimento solanáceo. Por isso, se seu paciente é sensível a esse grupo de alimentos, devemos introduzir primeiro o tomate, berinjela e pimentas, antes de introduzir a batata. Introduziremos um novo alimento por vez, sempre começando com uma pequena quantidade. Ofereceremos ao paciente uma pequena porção da comida e observaremos se haverá uma reação nos próximos 2 ou 3 dias. Se não aparecer problemas digestivos ou quaisquer outros sintomas típicos, aumentaremos gradualmente a quantidade desse alimento. Esses alimentos são cheios de amidos. Assim, devemos ter cuidado e não esquecer de servi-los com boas quantidades de gordura, aguie, manteiga, azeite, qualquer gordura animal ou óleo de coco, para atrasar a digestão desses amidos. Não devemos nos apressar com a introdução de novos alimentos. Pode levar vários meses para fazer corretamente. Depois de introduzirmos novas batatas e cereais fermentados sem glúten, que já seja capaz de digerir trigo sarraceno, milho e quinoa, sem a necessidade de fermentá-lo antes de cozinhar. Gradualmente perceberemos como podemos introduzir vários vegetais com amidos, cereais e legumes. No entanto, nosso paciente não poderá retornar a uma dieta moderna típica, cheia de açúcar, ingredientes artificiais, processados e outros alimentos nocivos. Aproveite este guia de nutrição para pacientes com Gaps e desenvolva hábitos alimentares saudáveis pelo resto da vida. À primeira vista, parece que seguir a dieta Gaps seja uma tarefa muito difícil. No entanto, é uma dieta muito completa e saudável que nos permitirá recuperar a parede intestinal do paciente para sempre, além de estabelecer as bases para uma vida saudável. Isso significa que a maioria das pessoas com Gaps não terão que passar por uma dieta especial pelo resto da vida. Uma vez que o sistema digestivo começar a trabalhar normalmente, pouco a pouco você poderá introduzir os alimentos mais saudáveis que são consumidos em todo o mundo. Algumas pessoas atingem esse objetivo em 2 anos, outras demoram mais. Tudo depende da gravidade, da condição e da idade da pessoa. Crianças geralmente se recuperam mais rápido que os adultos. Uma vez introduzida a dieta Gaps, não é mais difícil do que qualquer outro método culinário. E a compra é muito simples. Basta comprar tudo fresco e não processado. Então, no próximo, podemos falar sobre as possibilidades de receitas Gaps, como fazer os caldos de ossos, os sucos, os fermentados, os quitutes, também sobre o que é necessário